Bom, pessoal, nós vamos continuar falando do Canvas para vocês continuarem o trabalho. Lembrando que vocês vão fazer um Canvas com um projeto da empresa de vocês, um plano de negócio para a empresa de vocês. No primeiro trabalho sobre Canvas, vocês trabalharam com a proposta de valor e uma descrição do negócio como um todo, né? O que é o negócio, e agora nós vamos para o para quem. No para quem, o Canvas clássico aqui fala em relacionamento com clientes, segmento de clientes e canais. Na verdade, a primeira coisa que eu diria que vocês têm que fazer é descobrir qual é o mercado, qual o tamanho do mercado e incluir, inclusive, nessa análise de mercado, uma análise da concorrência, como é que ela está e o quanto que você pode competir com essa concorrência. Sempre há uma concorrência. Você pode começar um produto novo, mas ele sempre concorre com alguma outra coisa em alguma instância. Por exemplo, você não tinha, digamos que você não tenha aplicativo que vende remédio, só tem as farmácias físicas. Mas as pessoas compram remédio hoje antes do seu aplicativo e quando você lançar o seu aplicativo, você vai necessariamente concorrer com essas farmácias. Ah, não tinha Uber, mas tinha táxi, as pessoas pegavam táxi antes. Então, o concorrente mais próximo era o táxi. O ônibus também é um concorrente do Uber. Sim, porque em alguns casos o Uber consegue tirar passageiro do ônibus, dependendo da situação. Você põe 3, 4 pessoas num carro, dependendo da distância, pode ficar até mais barato, além do conforto, né? Fica até mais barato andar de Uber. Então, mesmo que não existisse nada parecido com transporte por aplicativo, quando você faz o primeiro, ainda assim você tem uma concorrência. E é interessante que você entenda essa concorrência e entenda quais são os prós e contras do seu produto, do seu novo negócio em relação a essa concorrência. Então isso entra no para quem. Vamos agora falar um pouquinho de análise de mercado. Quando você vai falar de análise de mercado, é interessante que você conheça, como eu falei, os concorrentes, quem são, onde estão, pontos fortes, fracos, participação deles no mercado, tecnologia utilizada, como você vai vencê-los. Sejam eles concorrentes que têm já propostas parecidas com as suas de negócio, sejam eles concorrentes mais distantes, como nos exemplos que eu dei anteriormente. E o tamanho do mercado, que é o item aqui de baixo, é um item muito importante. Você entrando na página de um dos grandes fundos de investimento em startups, o Sequoia, eles falam bastante da importância de você fazer uma análise do tamanho do mercado antes de você tentar propor qualquer coisa para o Sequoia. E lá, nesse material, eles trazem esses 3 conceitos aqui, o TAM, o SAM e o SOM. O TAM é o mercado total que você pode endereçar com sua empresa. Pense que você no futuro pode diversificar produtos, etc. Vou dar um exemplo aqui. Se você vai fabricar aparelho de celular, você está no mercado de eletrônicos, então você pode pensar no mercado de eletrônicos como um todo, aqui, como sendo o seu TAM. Agora, como você vai fabricar celular, você pode pensar no mercado só de aparelhos celulares para o seu SAM. Então, o SAM é o mercado onde você vai começar a atuar, por exemplo, com os primeiros produtos que você vai vender. E o TAM é assim, nesse segmento onde eu vou entrar, existe mais dinheiro na mesa e não necessariamente você vai atrás disso, mas existe essa possibilidade. Isso dá uma ideia para quem vai investir e para você mesmo, né, sobre a possibilidade de você diversificar produtos, né, com a facilidade que você vai ter para diversificar produtos e aumentar seu potencial de crescimento de receita. Né? Porque muitas vezes as empresas começam com um produto dentro de um segmento de mercado e depois de um tempo elas saturam a sua capacidade de crescer com aquele produto. Mas se ali ainda mais ou menos ainda no mesmo segmento, né, a sua empresa tem uma certa facilidade para produzir algo que não estava produzindo ainda dentro do segmento e expandir o seu mercado, né, isso é importante. Então aqui, por exemplo, na hora de pensar em diversificação de produtos, quando sua empresa por acaso estacionar, quando e se sua empresa estacionar, porque com os produtos iniciais ali você já cresceu o que podia, aí você pode
explorar essa outra parte do mercado. Então, no exemplo do celular, seria eu produzir outros eletrônicos que estão próximos ali do meu segmento de produção celular, que uma empresa que produz celular pode eventualmente vir a produzir e ampliar o seu mercado. E o som é o quanto que você acredita, né, de acordo com seus planos e com suas hipóteses apresentadas no plano de negócio, quanto que você acredita que você vai abocanhar do SAM, né, do mercado. Então, o som é menorzinho, é quanto que você vai pegar do mercado com o produto que você vai começar ali, com os produtos que você vai começar. O SAM é quanto que tem no mercado todo, considerando os produtos, o segmento inicial, onde você vai atuar e os produtos que você vai fazer. E o TAM é uma visão mais aberta do mercado, onde você pode pensar no futuro em diversificar produtos dentro desse grande segmento para aumentar a sua chance de crescimento. Lá na página do Sequoia, eles falam sobre essas 3 métricas para você pensar nelas antes de submeter o projeto, né? Vale a pena, então, considerar isso na hora de pensar numa startup. Por quê? Se você avalia o seu mercado total, o TAM, e ele é muito pequeno, assim, seu potencial de crescimento daqui a um tempo, quando eu ficar muito grande, eu vou faturar, digamos, pense numa fundo de investimento como Sequoia. Você chega lá e diz assim, olha, o TAM é de 100 milhões ano. Aí o pessoal do Sequoia provavelmente vai olhar e não vai querer investir, porque eles querem investir em empresas que cheguem em faturamento de bilhões. Se o seu TAM está abaixo de bilhão, dificilmente eles vão se interessar, né? É lógico que isso não é generalizado. Você pode ter casos onde um investidor pode se interessar por uma empresa onde o teto ali de faturamento, pelo menos na visão inicial do mercado, é de 100 milhões. O SAM, novamente, também vai lhe dar uma visão de até onde essa empresa pode ir se ela se tornar um grande líder no mercado que ela pretende endereçar inicialmente, né? E, novamente, se o SAM é muito pequeno, 10 milhões, 5 milhões, aí a sua capacidade de crescimento parece estar muito tolhida desde o início, e isso pode preocupar o investidor dependendo do caso. E o som, no final, é muito importante também, porque você pode ter um mercado bilionário e o seu plano de negócio leva a crer que você não vai conseguir muito da fatia desse mercado, e isso também vai limitar o seu potencial de crescimento. Então essas 3 métricas podem ser usadas. Isso aí não são coisas que estão em todos os planos de negócio ou que todo investidor, empreendedor fala disso. Esses são conceitos que existem na literatura, eles não são conceitos considerados mandatórios, um padrão, você tem que ter isso lá quando faz um plano de negócio, mas me parece bem interessante que você tenha essa visão do total do mercado, considerando o segmento como um todo, considerando os produtos que você vai, onde você vai atuar inicialmente, que é o SAM, e considerando a faixa do mercado, a fatia de mercado que você vai obter. Bom, continuando ainda no para quem, você, seguindo o Canvas, tem que falar do seu relacionamento com os clientes, como é que vai ser o seu tipo de relação. Não é que tem que falar, está sugerido isso no Canvas. Lembrando que o Canvas é um guia para você tentar descrever negócios que alguém pensou numa tese de doutorado. Você pode, ele é sempre flexível, você pode tirar coisas, acrescentar coisas se achar que é necessário. É um guia, uma referência. A menos que você esteja num concurso que tem regras que determinam como vai ser o plano de negócios e que siga um Canvas com determinados campos, aí sim você está amarrado ali. Mas então, quando você vai pensar no negócio, você tem que pensar para quem, qual é o relacionamento que você vai ter com os clientes, é uma das coisas do para quem. Então, sobre o que se fala quando fala assim relacionamento? O tipo de relação que a empresa vai estabelecer com cada um dos segmentos de clientes. Primeiro você tem vários segmentos possíveis de clientes e você
tem que pensar nas relações. Então, natureza desses relacionamentos, o impacto na experiência geral do cliente, satisfação e fidelização com a marca. Você tem que pensar em como você vai conquistar os seus clientes. Estratégia de marketing que você vai usar, e-mail marketing, marketing de redes sociais, divulgação por meio de parceiros. Quais são os caminhos que você vai seguir? Como que você vai conquistar clientes? Isso também é uma coisa interessante de se pensar. E depois que você conquistou esses clientes, como é que você vai reter esses clientes? Isso tem a ver com relacionamento com clientes novamente. Que tipo de estratégia você vai adotar para manter relações de afinidade e confiança com o cliente, para o cliente continuar ali. Se você tem um produto que é muito essencial para os clientes, que ele resolve problemas muito sérios, dores fortes ali do cliente, aí você tem mais facilidade para reter clientes, mas às vezes você tem um produto que depende de encantamento, de ter afinidade com a marca, que é mais supérfluo às vezes até, vamos falar abertamente, mas que você quer fazer com que as pessoas queiram continuar comprando, elas se sintam bem comprando, por exemplo, confiem na marca por alguma razão e por isso estejam dispostas a pagar pelo produto, ainda que elas não necessariamente precisem. Finalmente, também existem estratégias para manter cliente onde você tenta oferecer benefícios que possam ajudar a reter clientes. Então, coisas como programas de fidelidade aparecem nessa hora, qualquer tipo de programa que visa de alguma forma gerar benefício para o cliente para que ele se mantenha fiel à sua marca. Então, essas são coisas para serem pensadas, né, no para quem. Então você tem como é que você vai conquistar os clientes, como é que você vai se relacionar com eles, como é que você vai conquistar os clientes, como é que você vai manter esses clientes. Aí você tem os canais de acesso / distribuição. Por quê? Muitas vezes o produto que você vai ofertar, ele, inclusive, é um produto que existe no mundo físico, precisa ser distribuído. Então, você precisa pensar em estratégias, você precisa pensar em estratégias para vender o produto, seja produto físico ou não. Então, você vai pensar assim, eu vou precisar de equipe de vendas, eu vou terceirizar essa equipe, ela vai ser da empresa, vai ser terceirizada. Sendo terceirizada, vai ter representantes comerciais para o meu negócio, distribuídos pelo país, pelo mundo, sei lá o quê, como que eu vou vender? Se tiver sentido, como é que eu vou distribuir os produtos mesmos? Assim, isso é a entrega do produto para o cliente. Eu vou ter revendedores distribuindo, vou ter redes de distribuição, vou usar alguma estrutura que já existe no mercado, que outros adotam, como por exemplo os correios, ou qualquer outro canal de distribuição, empresa de distribuição terceirizada. Os canais de acesso e distribuição, eles inclusive são divididos na literatura em canais diretos e canais indiretos. Canais diretos, a empresa é responsável pela entrega dos produtos. Então você monta uma estrutura para entregar os produtos. Nos canais indiretos é quando a empresa repassa seu produto para um intermediário. E aí o intermediário é que entrega para o consumidor final. Aqui em cima tem um errinho, né? Só falando intermediário lá em cima também. O canal direto é óbvio, direto não tem intermediário, e direto tem intermediário. Os canais de distribuição também pode ser uma outra maneira de você classificar, podem ser particulares ou podem ser de parceria. Os canais particulares podem ser diretos, como uma equipe de vendas, um site, ou indiretos, como lojas de revenda da própria organização. Mas notem que, mesmo sendo indiretos, eles são particulares, eles são canais seus, né? ou de alguma maneira apenas dedicados a você. Os canais de parceria são indiretos, via de regra, não tem canal de parceria direto, e abrangem toda uma gama de opções, como a distribuição de atacado, revenda, sites parceiros. É muito comum que você tenha uma empresa que produz alguma coisa que precisa se associar a revendedores, né? Canais de revenda. Notem, nós estamos falando de software, isso aí talvez não tenha sentido. Principalmente de software como serviço, que é o que o pessoal mais
faz, né, em empresa de TI hoje. Ainda assim, você pode, eventualmente, mesmo tendo software como serviço, ter canais de distribuição e de revenda, que não sejam próprios ali, e que sejam indiretos e por meio de parceria. Por exemplo, você pode ter uma rede de supermercados que vende seu software, ajuda a vender. Não sei, estou falando uma coisa talvez meio absurda. Você pode ter uma rede de restaurantes que vende seu software, porque ele tem alguma coisa a ver com alimentação. Não sei. Eu sei que com o que eu falei aqui, talvez não fique tão fácil ainda de fazer o lado quem. Mas pensa assim, vamos fazer um esforço. Você quer descrever, penso que nosso objetivo final é ter um negócio bem descrito. E você primeiro falou da proposta de valor, do porquê que o seu produto é importante, o que é o seu produto. Agora vocês vão falar no segundo trabalho. O segundo trabalho vai ter o quem e vai ter o como. E vai ter o quanto. Vai fechar o canvas. O segundo trabalho fecha todo o canvas. O segundo trabalho é sobre canvas. O terceiro trabalho da disciplina. Então, nesse para quem, você vai fazer uma análise de mercado, tamanho, como a gente falou, na medida do possível. Como é que eu faço uma análise de mercado, cara? Nunca fiz. Bom, você pode contratar gente para fazer análise, tem gente que faz isso por aí, isso não é o caminho mais óbvio. O mais natural, principalmente no mundo de hoje, é que você faça pesquisas. Eu vou trabalhar, vou fazer alguma coisa no segmento de restaurante. Aí eu vou ver o ramo de alimentação, de comida pronta, alguma coisa assim, e vou procurar dados de faturamento deles. Eu vou trabalhar com agronegócio, eu vou olhar o faturamento do agronegócio, eu vou trabalhar com e-commerce, vou olhar o faturamento do e-commerce. Depois eu posso ir para um segundo nível. Bom, mas o produto de e-commerce que eu vou trabalhar é de roupa. Então eu vou olhar o faturamento do segmento de roupas no e-commerce. Vou olhar o faturamento do segmento de roupas no geral. Você não precisa se prender a conceitos. Os conceitos são úteis e tudo, mas o principal eu quero entender do mercado. Eu, que estou fazendo negócio, quero entender do mercado onde eu estou me metendo, quero ter ideia da dimensão. Por exemplo, se eu vou fazer coisas para pet, quantas pessoas gastam com pet, com animais de estimação? Isso é útil. Eu saber quanto gastam. Se no Brasil todo gastam 10 milhões por ano, talvez não seja um grande negócio. Agora, se no Brasil todo já gastam bilhões por ano, que é a verdade, então o segmento de pet pode ser um segmento interessante para eu atuar. As pessoas já gastam muito dinheiro com pet. Às vezes o mercado é pequeno, mas você tem a perspectiva de que você pode fazer ele crescer com o seu produto novo, crescer tremendamente. Você pode falar nisso, não tem problema. De novo, não é nada aqui engessado, amarrado. Os canais de distribuição, principalmente quando tem produto para distribuir, são muito importantes. E mesmo no negócio de fazer software, tecnologia, você precisa de canais de distribuição para chegar nos seus clientes. E isso, você ter uma noção, ter refletido sobre isso na hora de escrever seu plano, é importante para aumentar as chances de sucesso do seu negócio. Entender dos segmentos de clientes, idem, também é muito importante, né? Então, que tipo de clientes que você vai atender no geral, seja, por exemplo, por divisão socioeconômica, classe A, B, C, D, seja por questão geográfica, seja por público masculino, feminino, faixa etária, uma descrição do seu público e sempre pensando sobre a ótica de quem vai fazer um negócio e da importância dessa informação para o seu negócio. Então, seu público é um público que tem movimentado muito dinheiro, isso é importante. É um público que tem potencial para consumir, qual o tamanho dele, está crescendo, está diminuindo, etc. Por exemplo, muita gente hoje fala em montar empresas que oferecem produtos e serviços para idosos. Não só porque os idosos, muitas vezes, já acumularam uma economia e estão
numa fase para aproveitar o que acumularam durante a vida, mas também porque no mundo todo a quantidade de pessoas da terceira idade, da chamada terceira idade, tem aumentado tremendamente, né? E isso abre uma oportunidade. Assim, é um mercado que tende a crescer no futuro, né? Você vai, como alguém falou na aula síncrona, de entrar no segmento de produtos e serviços para quem vai ter filhos novos, né? E aí você entra numa página qualquer de estatística e vai ver que nascem dezenas de milhões de pessoas todo ano. Se nasce dezenas de milhões de pessoas todo ano, então todo ano tem dezenas de milhões de pessoas com um bebê pequenininho que precisam consumir produtos e serviços ligados a esse segmento. Entender o segmento é importante. Finalmente, vocês também vão falar do como no trabalho. E no como, parcerias principais. Essas parcerias que você tem que fechar para que o seu negócio dê certo. Muitas vezes, por exemplo, você vai fazer um negócio, está lá num segmento, e assim, você precisa fechar parceria com restaurantes, senão o negócio não vai dar certo. Aí você põe parcerias. Ou você tem que fechar parceria com associações. Por exemplo, se é um negócio para ser oferecer produtos para médicos, tem muitas associações médicas que são extremamente fortes, que podem servir de parceiros nessa hora. E aí eles entram com parceiros e talvez virem canais de distribuição, né? Mas tem a ver com como. Tá? Então coloque as parcerias que você entende que são necessárias para as coisas darem certo. As atividades principais, os recursos principais, aqui você coloca que tipo de recurso você precisa para fazer esse negócio sair do chão. Precisa de muito dinheiro, pouco dinheiro, note que já tem o quanto aqui embaixo. Mas aqui, o muito dinheiro, pouco dinheiro vai aparecer quando você descrever o que precisa. Eu preciso de equipamentos ultramodernos que são importados assim, 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 caríssimos. Esse é um recurso importante. Eu preciso de pessoas. Por exemplo, sistema de TI precisa de gente. Gente vai ser sempre um recurso importante, um dos recursos principais. Aí você vai colocar aqui recursos principais, pessoas, pessoal qualificado, etc. Você pode também ter como recursos principais, como eu falei, máquinas, equipamentos que sejam importantes. Então vamos ver um pouquinho do que eu tenho aqui sobre recursos principais para falar. Então, olha só, os recursos principais são os recursos necessários para criar valor para o cliente. São considerados ativos da empresa e são necessários para manter as atividades. Eles são ativos, ou seja, ativo é uma coisa que você tem de valor ali na sua empresa, que valoriza a sua empresa, e eles são recursos necessários para manter as atividades. Então, recurso, equipamento é recurso, espaço físico é recurso. Às vezes você tem uma empresa que precisa de muito espaço físico, às vezes você tem uma que precisa de pouco. Pessoal qualificado, está em azul aqui porque, como eu falei, em TI isso é essencial. As atividades principais, ali no como, né? As atividades mais importantes que você vai executar para chegar a entregar o valor para o seu cliente. Tá? Então, tem um exemplo tirado aí da literatura, né, falando da BIC. A BIC teve que criar uma cadeia eficiente de suprimentos para poder ofertar um produto de qualidade com baixíssimo custo. Então, isso era uma atividade importante para o negócio da BIC, porque ela produzia itens de baixíssimo custo. E isso era um diferencial da BIC. E para chegar na capacidade de ofertar coisas de baixíssimo custo, ela precisou investir numa atividade importante, montar a cadeia de suprimentos eficiente e de baixo custo também, né?
Se a BIC fosse uma marca de luxo, essa cadeia de baixíssimo custo poderia não se tornar uma atividade principal, mas ela poderia ter como atividade principal concentrar em fazer com que a marca tenha um grande diferencial, a marca tenha valor para as pessoas, né? Que as pessoas queiram pagar pela marca. As principais parcerias, as alianças de negócio que complementam os outros aspectos do seu modelo. Muitas vezes você vai fazer um produto e para esse produto dar certo você precisa vender associado com outros, você precisa se juntar com outras empresas que vendem outros produtos complementares. Muitas vezes você tem que, como eu falei, se juntar com associações que virem canais de venda. Assim você vai pensar em todas as parcerias que são necessárias para chegar no seu objetivo final. Assim, pense só, putz, para isso dar certo, vou precisar me juntar com o pessoal que faz tal coisa. Então você anota aí e pensa nisso. Só vai dar certo se eu tiver parceria com as associações comerciais de todas as cidades do país. Então isso é uma parceria importante. Só vai dar certo se eu conseguir me associar com alguns grupos de mídia que vão ajudar na parte de divulgação do negócio, porque a parte de marketing é a mais cara aqui no meu negócio e se eu não tiver um grupo de mídia do meu lado não vai dar certo, por exemplo. Próxima etapa do trabalho é então vocês contarem para quem que vocês vão fazer a empresa, ou seja, falar da descrição dos seus clientes, quais são os segmentos que você vai querer atingir. Você vai falar do seu relacionamento com os clientes, como é que você vai manter, fidelizar, conquistar, etc. E dos canais, principalmente aqui, quando fala em canais, fala-se muito em distribuição, seja distribuição de produto físico ou de serviços, como é que você vai distribuir isso? Você vai estudar um pouquinho sobre isso. E o como, onde você vai falar das parcerias que você acha que são importantes para o seu negócio dar certo, das principais atividades para fazer com que o negócio dê certo e dos recursos-chave que sua empresa vai ter. Ao final dessas 3 partes aqui de cima, vem aqui um pedaço que é trabalhoso e que no nosso trabalho nós não vamos nos aprofundar muito, então eu vou falar rapidamente para vocês. Vocês podem fazer é pensar nos custos, a estrutura de custos dessa empresa e nas fontes de receita. Aqui tem um ponto importante, fonte de receita. Como é que você vai ganhar dinheiro? Descreva como você vai ganhar dinheiro e tente estimar receitas. Nessa hora de estimar receitas, tanto aqui na hora de estimar receitas, quanto na hora de falar do mercado, anotem que tem um link grande entre a descrição de mercado que eu mencionei na parte aqui do para quem, do TAM, do SAM e do SOM e as fontes de receita. Tem um link grande entre essas 2 partes do seu plano. As fontes de receita, você vai estimar e erros que são considerados comuns, se fala assim na literatura, é você estimar chutando muito para cima, ou seja, você vem com coisas absurdas como, todo mundo vai no cinema, então se todo mundo vai no cinema, no país são 200 milhões de pessoas, e se eu fizer um site que fala sobre cinema, todo mundo vai querer ser assinante, aí são 200 milhões de assinantes, eu vou cobrar tanto de assinatura e vai dar tanto. Não é tão fácil assim. Aí, onde é que está o erro? Será que todo mundo mesmo assiste filme nesse país, no cinema? Bom, provavelmente não é todo mundo. Digamos que seja. Ainda assim, será que desses que assistem filme, todos vão querer assinar um serviço de um site de notícias sobre cinema? Provavelmente não, vai ser um percentual menor. E desse percentual menor que vão querer assinar, eles vão querer pagar pela assinatura? Porque mesmo de graça pode ser que não seja todo mundo, e pagando talvez seja menos ainda. Então você tem que tentar fazer estimativa realista. No nosso trabalho, principalmente, é muito difícil fazer estimativa realista, mas você tem que fazer esse exercício de qualquer modo. Até porque, quando você vai pensar no negócio pela primeira vez, é assim mesmo, você não vai ter muito para onde correr. Tem que
coletar dados na internet, pensar, refletir, fazer alguns chutes, entrevistar algumas pessoas para ter uma primeira ideia de para onde você pode ir. É lógico, tem uma coisa que a gente já falou, você está falando de plano de negócio tudo, mas o ideal é que você prototipe, valide o mais rápido possível o seu modelo de negócio antes de fazer coisas mirabolantes. E aí nessa validação você vai conseguir fazer estimativas talvez de quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo meu produto, de tantas pessoas com quem eu falei, do público-alvo, quantos por cento disseram que pagariam, quantos nunca pagariam, quantos pagariam até X, quantos pagariam até Y. Então você pode fazer pequenas entrevistas no começo para saber isso, e para disciplina eu não vou exigir esse nível de detalhamento, mas se você puder fazer, monta uma enquete online, se for o caso, quanto mais perto disso, melhor a experiência do trabalho de vocês para estimar fontes de receita. E quando você fala em custos, você tem que tomar muito cuidado, né? Por exemplo, é muito comum que as nossas empreitadas de empresas na área de TI usem computação em nuvem. E se você não tomar cuidado, você pode fazer estimativas de crescimento para sua empresa sem observar que aquele custo de computação em nuvem vai crescer junto. Então, assim, quando você vai pensar em estrutura de custos, tente descobrir que custos crescem junto com a receita. Esses custos atrelados à receita são os piores possíveis e você tem que tomar muito cuidado com eles. O ideal é que eles não cresçam linearmente com a receita. Você tem aí um descolamento da curva de crescimento de custo com a curva de crescimento da receita. Que você ganha eficiência quando vai crescendo. Mas quase sempre tem custos que inevitavelmente crescem junto com a receita. E crescem na mesma proporção da receita. Ok, ainda assim é importante conhecê-los, refletir sobre eles e colocar aqui na hora de pensar no negócio. Por exemplo, a sua empresa cresce, vai precisar de mais desenvolvedores. E isso é um custo significativo na maioria das empresas de TI. Gente para implementar sistema, é custo. Né? Gente, eu sei que é um trabalho de disciplina. Tudo aqui vai ser exercício de coisas hipotéticas. Então façam o melhor possível, vou avaliar, vou comentar, vou ter tempo para comentar esse trabalho, vou até poder pedir que vocês detalhem um pouco mais uma coisa ou outra quando eu der um feedback numa primeira avaliação. Posso até pedir para vocês melhorarem o trabalho de vocês até o fim do curso mês que vem. Tá? Então, missão para vocês a partir de agora é preparar o resto do Canvas para a próxima entrega. Em breve eu vou lançar no portal esse trabalho, né, que é terminar o Canvas, que vocês começaram no trabalho anterior, com as datas certinho de entrega para vocês verem lá.